Imagina acordar amanhã e ver o dólar a R$ 6,50, o barril de petróleo batendo nos US$ 100, a inflação voltando com força total e o mercado de trabalho desmoronando ao mesmo tempo. Parece filme de catástrofe, né? Mas não é. Isso está acontecendo agora, neste exato momento. E o pior, o investidor brasileiro, em sua grande maioria, ainda não percebeu o tamanho do impacto que isso vai ter no seu patrimônio, na sua carteira e no seu bolso. Eu sou Lúcio Cipra e hoje no Engenharia do Dinheiro a gente vai destrinchar tudo isso. O que está acontecendo no mercado global, o que isso significa para o Brasil e, principalmente, o que você, investidor brasileiro, precisa fazer agora antes que seja tarde demais. Fica comigo até o final, porque as informações que eu vou te passar hoje podem fazer uma diferença enorme nas suas decisões de investimento nas próximas semanas. O cenário global. A tempestade perfeita. Vamos começar com o panorama global, porque tudo começa fora do Brasil, mas tudo chega no Brasil. Os mercados financeiros internacionais estão vivendo um momento que eu definiria como uma tempestade perfeita. Sabe aquela combinação de fatores que, quando aparecem juntos, criam o pior cenário possível? É exatamente isso que está se formando agora. Primeiro, as bolsas americanas tombaram. O S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos e serve como termômetro do apetite global por risco, despencou cerca de 1,7%, colocando Wall Street a caminho de sua pior semana desde outubro. E quando Wall Street espirra, o Brasil, como todo mundo sabe, pega uma pneumonia. Segundo, o mercado de crédito privado americano começou a dar sinais de estresse. Uma das maiores gestoras do mundo, a BlackRock, restringiu saques de um dos seus maiores fundos de crédito privado. Isso levantou uma bandeira amarela enorme sobre a liquidez do sistema financeiro americano. Quando uma gestora do tamanho da BlackRock começa a fechar torneiras, é porque algo não está bem nas canos. Terceiro, e esse é o ponto que vai impactar todo mundo diretamente, o petróleo voltou a subir com força. O Brent, referência internacional, voltou a se aproximar dos $90 por barril, com analistas já projetando $100 se o conflito no Oriente Médio se aprofundar. E é sobre esse ponto que eu preciso ser muito direto com você. O petróleo e o que isso significa para o Brasil. Vamos falar de petróleo. E vamos falar de forma prática, do jeito que afeta o seu bolso, a sua empresa e a sua carteira de investimentos. O conflito no Oriente Médio está perturbando seriamente o fornecimento global de energia. Refinarias ao redor do mundo começaram a cortar produção. O Catar, um dos maiores exportadores de gás natural liquefeito do planeta, reduziu e até interrompeu parte da sua produção. E a China, que absorve uma quantidade absurda de energia global, instruiu suas maiores refinarias a segurar exportações de diesel e gasolina, o que apertou ainda mais a oferta no mercado mundial. Resultado, os preços de energia estão subindo. E quando os preços de energia sobem, o mundo inteiro paga a conta. Mas por que isso é um problema tão grande para o Brasil especificamente? Ponto 1. O Brasil ainda é extremamente dependente de combustíveis fósseis para transporte de cargas. Tudo que você compra no supermercado, tudo que chega nas prateleiras das lojas, passou por um caminhão. E caminhão roda a diesel. Diesel mais caro significa frete mais caro. Frete mais caro significa produto mais caro para você. Ponto 2. A Petrobras. A maior empresa do Brasil, presente em praticamente toda a carteira de investidor pessoa física, é diretamente afetada pelo preço do petróleo. Petróleo subindo parece bom para a Petrobras, e às vezes é, mas o mercado não é simplista. Se o petróleo sobe por causa de guerra e instabilidade geopolítica, a percepção de risco global aumenta, e aí o capital foge dos mercados emergentes, incluindo o Brasil. O efeito líquido pode ser negativo para os ativos brasileiros, mesmo com petróleo em alta. Ponto 3. O câmbio. Com risco global em alta, o dólar se fortalece e o real se desvaloriza. Um dólar mais caro significa importações mais caras, desde componentes eletrônicos até alimentos. Mais pressão inflacionária para cá. Entendeu o encadeamento? Um conflito no Oriente Médio termina no seu carrinho de supermercado. Sempre termina. O mercado de trabalho americano e o sinal de alerta. Agora vamos falar sobre um dado que saiu recentemente e que, na minha avaliação, é um dos mais preocupantes dos últimos meses. O relatório de empregos dos Estados Unidos de março trouxe uma notícia muito ruim. As chamadas Non-Farm Payrolls, que medem a criação de empregos fora do setor agrícola, caíram em 92 mil postos de trabalho. Isso é uma das maiores quedas desde a pandemia. A taxa de desemprego americana subiu para 4,4%. Por que isso importa para você, aqui no Brasil? Porque o mercado de trabalho americano é o motor da economia global. Quando o americano está empregado, ele consome. Quando ele consome, as empresas faturam, as bolsas sobem, o apetite por risco aumenta e o capital flui para mercados emergentes como o Brasil. Quando o emprego enfraquece, essa cadeia toda vai na direção contrária. E aqui é onde fica assustador.
O mercado de trabalho está enfraquecendo ao mesmo tempo em que a inflação está voltando a subir, puxada pelo petróleo. Isso tem um nome na economia. Talvez você já tenha ouvido falar. Estagnação com inflação, ou, no jargão técnico, estagflação. Estagflação é o pior pesadelo de qualquer banco central. Você não pode cortar juros para estimular a economia, porque isso ia piorar a inflação. E você não pode subir juros para combater a inflação, porque isso ia matar a economia já enfraquecida. É uma armadilha. E o Federal Reserve, o Banco Central americano, está em um beco sem saída. O Fed, a Selic e o que esperar dos juros? Vamos falar de juros, porque essa é a variável que mais afeta o investidor brasileiro diretamente. Nos Estados Unidos, o mercado estava esperançoso. Há algumas semanas, os investidores estavam precificando cortes agressivos nos juros americanos ao longo de 2025. Chegou a se falar em quase 61 pontos base de corte até o final do ano. Esses planos estão sendo reescritos agora. Com o petróleo subindo e a inflação ameaçando voltar, o Fed está travado. Os mercados já revisaram a expectativa de cortes para apenas 41 pontos base, uma queda significativa em questão de dias. E se o conflito no Oriente Médio se intensificar e o petróleo bater em $100, essa expectativa pode cair ainda mais. O rendimento do Tesouro Americano de 10 anos, que é a principal referência de juros do mundo, subiu para 4,16%, o nível mais alto em várias semanas. E o título de 2 anos, que reflete expectativas de curto prazo para o Fed, também avançou. Isso é muito importante. Quando os juros americanos sobem ou ficam altos por mais tempo, o Brasil sofre por 2 motivos. Motivo 1. O diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos diminui. Isso reduz a atratividade dos ativos brasileiros para o capital estrangeiro. E capital que vai embora significa Ibovespa pressionado e dólar mais caro. Motivo 2. O Banco Central do Brasil pode se ver forçado a manter a Selic elevada por mais tempo. Já estamos com a Selic em patamar alto. Se o ambiente externo piorar e a inflação voltar, o Copom vai ter dificuldades para reduzir os juros aqui. E aí, quem já está alocado em renda fixa atrelada à Selic ou ao IPCA pode até se beneficiar no curto prazo. Mas quem está muito exposto à renda variável, especialmente small caps e setores sensíveis ao câmbio, precisa rever sua posição. Impacto direto no Brasil: inflação, câmbio e Ibovespa. Agora, vamos trazer tudo isso para a nossa realidade aqui no Brasil. Porque o que está acontecendo lá fora, não fica lá fora. Primeiro ponto: inflação. O Brasil acabou de sair de um ciclo de inflação elevada. O Banco Central lutou muito, subiu muitos juros e conseguiu trazer o IPCA para patamares mais controlados. Mas se o petróleo explodir, o trabalho pode ter que recomeçar do zero. Gasolina mais cara, diesel mais caro, frete mais caro, tudo mais caro. O fantasma do IPCA alto pode voltar, e mais rápido do que muitos esperam. Segundo ponto: câmbio. O dólar é uma das variáveis mais sensíveis ao cenário externo. Risco global alto significa dólar forte. Dólar forte significa real fraco. E real fraco significa que aquela viagem internacional que você estava planejando vai custar mais. O produto importado vai custar mais. A inflação vai ser pressionada, de novo. Para o investidor, um dólar mais alto pode ser oportunidade, se você tiver exposição cambial na carteira. Fundos cambiais, BDRs, ETFs de mercados internacionais, ativos dolarizados. Essa é a hora em que esses instrumentos funcionam como proteção do patrimônio. Terceiro ponto: Ibovespa. O índice brasileiro de ações sofre quando o cenário externo piora. Não porque as empresas brasileiras ficaram piores da noite para o dia, mas porque o capital estrangeiro foge de mercados emergentes dos momentos de estresse. E o Brasil, infelizmente, ainda tem esse perfil de mercado emergente que sofre nas crises externas. Setores mais vulneráveis nesse ambiente: construtoras, varejistas alavancadas, empresas que dependem de importação. Setores potencialmente mais resilientes: exportadores de commodities, setor de energia, empresas dolarizadas. O que o investidor brasileiro deve fazer agora? Eu sei que você não veio aqui só para ouvir notícia ruim. Você quer saber o que fazer. E é exatamente isso que a gente vai discutir agora. Primeira recomendação: revise sua exposição ao risco. Esse não é o momento de ter 100% do seu patrimônio em renda variável sem nenhuma proteção. Diversificação não é opcional, é obrigatória. Segunda recomendação: considere proteção cambial. Com o dólar pressionado para cima pelo cenário externo, ter uma parcela da carteira exposta ao câmbio, seja via fundos cambiais, ETFs internacionais ou BDRs, pode funcionar como um seguro do seu patrimônio. Terceira recomendação: renda fixa ainda é atrativa. Com a Selic alta e a possibilidade de ela ficar alta por mais tempo, instrumentos como o Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária e fundos DI seguem sendo excelentes opções para a reserva de oportunidade. Você preserva o capital e ainda tem liquidez para aproveitar oportunidades quando elas aparecerem. Quarta recomendação: fique de olho em setores beneficiados pela alta do petróleo.
A Petrobras é o caso mais óbvio. Empresas do setor de energia podem ser beneficiadas no curto prazo, desde que o risco sistêmico não supere o benefício do preço da commodity. Quinta recomendação: não tome decisões por pânico. O pior que você pode fazer é vender tudo em desespero na hora que o mercado cai. Tenha uma estratégia pré-definida. Sabe aquela crise que te faz dormir bem à noite? É a carteira diversificada com uma boa reserva de emergência. Para resumir o que a gente discutiu hoje, o mundo está enfrentando uma combinação perigosíssima de choques. Petróleo subindo por causa da guerra no Oriente Médio, mercado de trabalho americano enfraquecendo, ameaça real de estagflação nos Estados Unidos e um Federal Reserve sem margem de manobra. Para o Brasil, isso significa pressão inflacionária, câmbio sob tensão, Ibovespa vulnerável e Selic que pode ficar alta por mais tempo do que o esperado. Mas como eu sempre digo aqui no Engenharia do Dinheiro, informação é o maior ativo de um investidor. Quem entende o cenário, quem se prepara, quem diversifica e mantém a cabeça fria, esse é o investidor que atravessa a tempestade e sai do outro lado com o patrimônio preservado, ou até maior. Cuide do seu dinheiro com a mesma seriedade com que você cuida da sua saúde, porque no final, os dois determinam a sua liberdade. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. E se você ainda não assinou o canal, faz isso agora, porque a gente está só começando. Até o próximo episódio. Eu sou Lúcio Cipra e isso é Engenharia do Dinheiro.